Mas nessa noite eu quero falar sobre oração. O tema é quando a igreja ora. Abram suas Bíblias aí em Tiago, capítulo de número 5. Tiago 5. A partir do versículo 12, eu queria chamar a atenção para a leitura e a gente vai destacar apenas um versículo. Eu já não estou nem acreditando que é 15 para as 9, né? Então daqui a pouco a gente vai concluir. Hoje tem a nossa vigília, a gente está se preparando para a vigília. Mas vamos meditar nesse texto. Tiago, capítulo número 5, versículo 12. Ele diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Antes de ler esse texto, eu me lembro que lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus falou sobre isso, né? Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Jesus ensinou para a gente falar sempre a palavra, a verdade. Mas olha o que é que Tiago ensina. Seja, porém, aliás, volta aí para o texto, por favor. Tiago capítulo 5, versículo número 13. Tiago 5, 13, ok? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Verso 14, a igreja pode ler comigo? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Obrigado, Deus, porque tua palavra sempre, ó Deus, com sabedoria nos ensinando a chamar os presbíteros, a orar com a igreja, e a tua intervenção virá, ó Pai. Obrigado, Deus, porque através das orações o Senhor cura, não só, Deus, fisicamente, mas até espiritualmente, ó Pai. Os pecados são perdoados, oração de confissão, oração de contrição. Como encontramos isso, ó Deus? No Novo Testamento, no Velho, no Novo, na Tua Palavra, Deus. Homens chamados por Ti, ó Deus, que em algum momento na vida falharam, mas eles se inclinaram perante o Senhor. Outros adoeceram, mas eles oraram também, e o Senhor curou. Obrigado, ó Deus, porque a oração na igreja, ó Pai, é um fator determinante, ó Pai. A igreja aprende quando ora, porque, ó Deus, é orando que nós falamos contigo, mas não só isso, nós ouvimos a tua voz. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela vigília que vai também nos levar à oração, toda essa reflexão no dia de hoje. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Queridos irmãos, hoje à tarde eu estava aqui meditando com um grupo de irmãs e falando sobre a teologia de Tiago, a prática dele, né? Ele não despreza a fé, mas ele diz que não adianta nada a gente dizer que tem fé e não tiver prática. E Tiago, ele é muito claro com isso, né? Ele diz, olha, você vai mostrar eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras, pelo que eu faço. E aqui a gente aprende muito com Tiago. Outra coisa prática é quando Tiago fala sobre oração. E aqui eu destaco esse versículo de número 13. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Você lembra de alguns personagens bíblicos que estavam sofrendo e mandaram chamar para fazer oração? Atos Apóstolos, recheado de pessoas doentes. Inclusive era um costume na época. E lá Jesus ia, ou até por a distância ele curava, mas ele ia orar, repreendendo a enfermidade. Você lembra que quando Jesus estava na casa de Simão Pedro, a sogra estava o quê? Doente, muito doente, estava acamada, muita febre. E Jesus ali orou por ela, tocou nela e a febre deixou. Então o texto sagrado, no versículo 14, a parte A, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Veja a importância da liderança. Não são poucas vezes que alguém diz, olha, você já visitou aqui, eu agradeço a visita, mas chame o pastor para orar por mim. Interessante essa visão, né?
isso é até bíblico, chama os presbíteros, que ele vai orar por você. E eu estava pensando na importância do homem de Deus, da mulher de Deus, de uma liderança comprometida com o Senhor, e a gente vai ser muitas vezes convidados para fazer uma oração. Hoje, quando eu estava recebendo um relatório de uma vitória de alguém que pediu oração, aí alguém comentou, lembra de domingo que foi feito um clamor? E Deus ouviu, associou a vitória à oração que foi feita. É muito bom a gente lembrar disso. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa sobre esse texto, em uma espécie de passagem rápida, Tiago ele toca no assunto e exorta, nesses últimos versículos da sua carta, a orar. E em todos os momentos e em todos os lugares, não só orar, Tiago fala muito de prática, agir, chame alguém, ore por essa pessoa, ore, chame o presbítero, chame a liderança da igreja. Eu me lembro quando Dorcas estava doente e até morreu, mandaram chamar quem, lembram? Chama Pedro, e Pedro foi, e ali Deus deu vitória. Quantos hoje ainda parece que a gente não percebe a força que tem a palavra do Senhor, e Deus dá vitória, quando o homem de Deus se levanta e ora. E aqui o texto fala, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele. A oração, irmãos, é fundamental. Quantas experiências nós temos, não sei se você tem, quando você fez uma oração e Deus operou, Deus curou, Deus fez milagre. Eu poderia aqui contar testemunho, mais testemunho nesses anos de ministério, de pessoas que foram curadas de diversas enfermidades, de câncer, de problemas crônicos no ouvido, e Deus ali curou, numa oração, no que a gente chama torre, no começo, e sempre pessoas contando um testemunho. Eu estava tão ruim, mas eu estou melhor, estou me sentindo bem. E essa semana eu estava no matinal e confesso que eu recebi a mensagem, a irmã está até presente, ela estava na torre conosco, e ali, depois daquele momento, a gente estendia a mão e orava ao Senhor, agradecia. Eu disse, olha, quando chegar na tua casa, Deus orientando, tu coloca a mão sobre alguém na tua casa, que esteja enfermo. Está aí a irmã Vera e a irmã Elisângela, para testemunhar o que aconteceu, porque tinha alguém dentro de casa que não comia, fazia dias, semana, estava sendo abatido, e ela disse que naquele momento lembrou da oração, e ali chegou, tocou nessa pessoa que estava travado sem comer, e ela disse, mas pastor, o menino está comendo tanto, está comendo tanto. Quem crê pode dizer amém, irmãos? Deus, ele honra. Você sabia que Pedro era um homem muito ocupado, ele pegava até os aventais dele e dava, e ali usava. Isso não é invenção, isso é bíblico. Ora, a oração. E aqui, irmão, de um modo geral, esse versículo 13 chama a atenção sobre a oração, que quem sofre deve orar. Esse texto aqui fala sobre isso. E quantas pessoas em sofrimento profundo, Ana, não necessariamente ser doença, alguma petição, algo que esteja acontecendo. Ana queria um filho pela humilhação que ela sofria com Penina e por ser estéril. E ela sofria isso, trazia sofrimento. Ela era estéril, mas ela começou a orar. Ela sabia que Eucana, por mais que amasse, ele não podia dar o que ela precisava. Só quem pode dar vitória a mim, a você, é Ele, é Deus que dá vitória. Você pode pedir oração e deve pedir, mas quem dá a vitória é o Senhor. Eu queria falar pelo menos 3 tópicos, 3 pontos dentro desse texto. Sofrimento, aqui é entendido de uma forma muito geral, inclui todos os sofrimentos possíveis e lutas na nossa vida. Talvez sua luta seja dentro de casa com a sua mulher, não sei, ou com seu esposo, ou com seu filho, ou com sua filha, ou uma questão trabalhista, ou uma questão diversa, espiritual. Mas quando a gente ora, Deus vai lá e resolve. Digam amém, irmãos? Deus resolve. Agora a gente precisa, em oração, confia no Senhor e ora. O segredo é confiar. O segredo é descansar, confiar e orar. E aqui, em primeiro lugar, quando a igreja ora. Quando a igreja ora, há uma intervenção divina. Eu posso ouvir um amém? A igreja está orando, essa madrugada mesmo, essa madrugada até amanhecer, a gente está aqui orando e chorando, e um particular com Deus, e clamando por alguém, clamando pela igreja, e a gente vai ver, em nome de Jesus, assim Deus permitir, o romper da manhã, orando, buscando ao Senhor. E sabe de uma coisa? Tem resposta ao amanhecer desse dia, tem resposta da parte de Deus, porque Deus gosta quando a igreja, ela ora. Então o primeiro ponto aqui,
Tiago, ele nos encoraja a fazer uma oração a partir de cada situação em nossa vida. São situações diversas. O problema do irmão não é o mesmo do outro. A gente tem orações diversas, situações diversas, mas a oração atende a todos. Responde a cada oração. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quando a igreja ora, há uma intervenção divina. Ele faz um convite geral a todas as pessoas a orar as situações, e ele complementa com esse versículo, dizendo para orar especificamente pelos enfermos da igreja. Há alguém entre vocês fraco, também ore pelos que estão fracos, enfermidades espirituais, e ele deve orar em nome do Senhor. A oração é no nome do Senhor. Quando a gente ora, diz: Senhor, é no nome do teu Filho Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Deus opera, a dor some. Você crê que a dor some quando a gente ora? O caroço também vai embora quando a gente ora. A enfermidade, ela desaparece, irmão. Isso é o sobrenatural de Deus na vida da igreja. Eu creio num Deus que cura, num Deus que sara. É Jeová Rafá. Ele faz milagre na minha vida, na tua vida também. Creio, irmão, que nesse período de 2 anos, o vírus muitas vezes chegou perto, o Espírito Santo vai para lá. Não toca não. Você crê que Deus pode fazer isso? Ele dá livramento. E alguém pode até ter pego, mas ele vai ser fraquinho, porque Deus também matou ali dentro. Quem faz a obra é Deus quem cura, é Deus quem repreende. Agora a igreja precisa estar em oração. A igreja precisa entender que esse instrumento é do céu, essa ferramenta é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a orar, porque muitas vezes nós nem sabemos orar como convém, mas Ele nos ensina até com gemidos inexprimíveis. Por isso, irmãos, que a oração ocupa um lugar tão notável no ministério de Jesus Cristo e na vida da igreja. É muito estranho uma igreja não orar. É muito estranho um obreiro não orar. É muito estranho aquele que está à frente de um trabalho não ter uma vida dedicada de oração. Porque, irmãos, a igreja ela só caminha se tiver de joelhos. Ela só caminha se tiver na dependência do Santo de Israel. É o Espírito Santo que nos ajuda e nos dá vitória. É impossível o seu conhecimento, a sua teologia, ou seja lá o que você queira, é a presença de Deus, é o Espírito Santo que dá um sopro e a enfermidade vai embora. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Esse presbítero sabe que tem que estar preparado, porque quem dá é Deus, esse preparo. A gente viu que, a gente aprendeu na mensagem do domingo pela manhã, que Deus, Jesus Cristo ressuscitou, depois Ele instruiu os seus discípulos. A igreja tem uma missão e é instruída por Deus. Ele não só instrui, Ele capacita, porque a gente não tem capacidade, a nossa capacidade vem de Deus. E Ele não só capacita, Ele instrui, capacita e Ele envia. Você sabe que você também é um enviado de Deus, porque se é enviado de Deus, Deus vai usar, viu? Onde você passa, Deus usa para a honra e glória do nome dEle, irmãos. Eu tenho visto isso, caminhando 25 anos aqui nesse ministério, nesse púlpito, Deus fazendo milagre, maravilha, orando, e os milagres acontecendo. Eu nunca esqueço, mas isso é para a honra e glória do Senhor. É até difícil a gente contar testemunho pessoal, mas Deus sabe, Deus é fiel. Eu viajava no ônibus, né, e uma irmã, ela disse assim: pastor, sentou, pastor, e sentou junto de mim, e eu estou indo para o médico, pastor, eu estou muito incomodada, uma dor que não cessa, já orei, já fui aos médicos e tal. E aquela dor, e ela foi conversando, ela não parava de falar que a perna dela doía muito, e ela falava, e ela no final olhou para mim e fez: meu pastor, o senhor pode colocar a mão no meu joelho? Eu creio que o senhor fizer uma oração, aqui eu sei que eu já vou descer. Estava naquela primeira parada da Conta da Boa Vista, eu nunca mais pude esquecer disso. Aí eu fiquei assim, a mão no seu joelho, ela fez e eu vi que aquela mulher estava cheia de fé. Acreditava que o pastor, se o senhor colocar, eu creio, Deus vai me curar. Eu estou indo para o médico, mas ele vai operar agora, que a dor está muito grande. E ali eu coloquei, irmão, em nome de Jesus Cristo, a mão no joelho dela. E sabe que ela desceu do ônibus, olhando para mim, sorrindo, descendo, não disse nada. E depois ela me contou o milagre que Deus fez na vida dela. E ela já chegou para a consulta sem dor. Eu estou falando da irmã Ivete, ela está na glória já. Mas Deus é fiel.
e sabe que isso aconteceu. E aqui, irmão Tiago, ele fala, quando a igreja ora, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará quem cometeu pecado, até serão perdoados. Quando a igreja ora, tem crente desanimado, tem crente frio, tem crente desencorajado, tem crente que já não acredita mais em mensagem, entra gelado, sai gelado, não tem mais a alegria do céu. E Deus, ele faz levantar. Você sabe que Deus levanta? Não é o pregador, é o Espírito da verdade que pode levantar e dar alegria, acender um fogo em você, e você começar a pregar, e você começar a orar, e você começar a crer, porque se crer, verás a glória de Deus. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso acreditar no poder de Deus. E eu creio que nessa noite tem uma operação de milagres aqui, porque Deus, ele é fiel, ele está presente. Amados irmãos, a necessidade de oração é muito grande, não só na igreja primitiva, em toda a página da Bíblia a gente vai ver isso, a oração da fé, a necessidade, a oração é necessária para que Deus intervenha. E aqui eu tenho muitos versículos, situações, que a pessoa estava doente, e alguém orou, Deus foi lá e mudou o quadro. Uma bem conhecida, aquele rei, o rei Ezequias, estava ruim ou não estava ele? E a doença dele era para morte ou não? Aí chega o profeta e diz, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não. E o profeta não orou por ele não, porque ele foi lá dar recado. Quem foi que orou? Foi o enfermo. Você crê na sua oração? Porque às vezes a gente pede oração, mas você crê na sua oração? Creia que Deus pode fazer um milagre. E ele virou para a parede. Ele não duvidou do profeta nem de Deus, mas ele olhou para a parede e começou a chorar, começou a contar uma história a Deus, como era a sua vida, do seu fervor, do seu trabalho, do seu zelo. Eu andei fielmente na tua casa, eu tenho feito a tua obra. E Deus ali ouviu aquela oração, viu as lágrimas, bradou Deus aos ouvidos do profeta, que já estava do lado de fora do palácio, volta e diz a meu servo que eu ouvi as lágrimas dele, eu ouvi a oração e eu vou acrescentar ele 15 anos. Quem crê, diga amém, irmãos. A intervenção da oração, a intervenção da oração. E aqui, irmãos, eu fico impressionado. A oração é necessária para que a igreja cresça em Cristo. A oração é necessária para que Deus seja glorificado. A honra e glória é para Ele, porque nós somos apenas vasos, instrumentos. Quem manda é Deus o recado, e é Deus que manda a cura. Deus sabe como você entrou, e como você que está do outro lado escutando, não tem problema, porque a Bíblia fala de oração à distância. É a gente orando aqui e o servo é curado do outro lado, é você orando aqui e o seu esposo se levanta, porque ele está com muita incredulidade. Talvez seja um homem destituído do óleo, da unção, mas Deus pode fazer um milagre na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha. Você crê, meu irmão? Porque aí você vai caminhar melhor. Coisa ruim, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos sem que ele haja acordo. E quando não há acordo, irmão, aí trava, dificulta. Louvado seja o nome do Senhor. A intervenção divina, quando a igreja ora, a oração é necessária para que Deus seja glorificado. João 14, versículo 13. Mas quando a igreja ora, toda a igreja recebe essa sarada quando crê. É preciso crer. Interessante que aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, quem lembra dessa hemorragia? 12 anos, muito tempo ou não? E o sangue jorrava daquela mulher. Ela estava enfraquecida e do ponto de vista do cerimonial imunda. Mas ela disse, olha o que foi que aquela mulher disse, cheia de fé. Padeceu, gastou tudo com o médico, nada deu certo, a sua fortuna acabou. Quer ver uma coisa acabar com o seu dinheiro? É plano de saúde. Mas acaba direitinho, viu? E tem uma coisa que o plano não cobra, você vai lá, é lá em cima, é cada consulta e vai consumindo. E a Bíblia diz que aquela mulher gastou tudo que tinha, nada melhorou, ia de mal a pior não. Mas irmãos, aconteceu um milagre, porque quando a igreja ora, aí vem um milagre e ela sarou. Ela disse assim, ela contou esse testemunho, foi ela que contou na igreja, que ninguém sabia, porque ela teve um segredo com Deus. Você tem um segredo com Deus? Ela disse, se eu tocar, e estava todo mundo tocando, viu? Mas a fé da mulher era diferente. Se eu tocar, estava todo mundo tocando em Jesus. Mas ela, se eu tocar, eu vou ficar curada. É diferente, né? Então, queridos irmãos, isso
se aplica àqueles que têm fé. E eu queria concluir por conta do horário, porque ainda vamos programar, aqui 22 horas começa a vigília, mas quando a igreja ora, a importância da oração, quando a igreja ora, quem crê que a oração traz também salvação? Porque ele diz aqui, ó, a oração da fé, diz aqui, salvará. A oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo. E tem mais, ó. E o Senhor levantará. Quem levanta não é oração, quem levanta é o Senhor. Mas quando a igreja ora. E tem mais. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão que? Perdoados. A importância da oração. Vamos ficar de pé nesse momento? Mais tarde na vigília a gente se aprofunda mais. Aleluia. Mas eu creio que a igreja sabe que será uma noite de oração, vai ter de milagres, de cura e de salvação, porque você vai orar por alguém e Deus vai alcançar. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Já passamos das 21 horas, mas queremos te agradecer, ó Deus, por essa alegria, pelos louvores, pelo momento da oração, por esse momento, ó Deus, também, ó Deus, da tua palavra, falando sobre a oração da fé. É uma oração, meu Deus, que é firmada, confiante na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Não é no homem, porque Moisés nunca abriu o mar vermelho, mas confiado no Senhor, ele levantou as mãos e o mar se abriu. É o Senhor que faz o milagre, ó Pai. Assim nós cremos, ó Deus, que essa palavra, ela é tão rápida, Deus, mas cria um efeito no coração de quem crê, porque a igreja está orando, e o Senhor está curando, o Senhor está salvando, o Senhor está fazendo milagres, ó Pai, em nossa casa, em nossa família, até aqueles que não puderam vir, mas a oração à distância também alcança o enfermo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque estamos aí diante também de uma noite de oração, e que o Senhor nos encha de alegria e do teu poder e do teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, ó Deus. Aqueles que vão para casa, levem paz, ó Deus. E aqueles que vão ficar, que o Senhor também, ó Deus, nos dê essa alegria. E que seja uma noite de revelação, uma noite onde o teu nome será certamente glorificado. Noite de testemunho, noite de pregação, noite de estudo, noite de crescimento. Madrugada e noite de crescimento. Para a glória do teu nome, te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.